Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico de Filipenses. Estamos vendo o capítulo 3 de Filipenses e no estudo passado nós vimos até Filipenses 3,16. Então hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo e vamos ver Filipenses 3,17 até capítulo 4, versículo 1. Então, Filipenses 3,17 diz o seguinte: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em vós. A versão King James, ela dá um entendimento um pouco melhor. Fala assim: irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Então, amados irmãos, nós vemos aqui Paulo falando que nós precisamos ser modelo e devemos servir de exemplo para os outros. Isso cada vez se torna mais importante no momento que nós estamos vivendo, na era em que nós estamos vivendo. A sociedade precisa de pessoas que sejam modelo de vida, modelo de comportamento. E aquilo que o Senhor nos deixou e aquilo que Ele espera de nós é que sejamos tais modelos diante dessa geração. As pessoas precisam de referência e Cristo é a nossa referência. Então, nós precisamos de pessoas que sejam padrão, tenham um padrão de vida e sejam referência para os outros. Quando Paulo fala isso aqui, irmãos, sede meus imitadores, ele não está falando assim, olha, vocês precisam ser como eu sou, eu, Paulo. Mas Paulo, ele era um imitador de Cristo. Então, os apóstolos, eles se tornaram imitadores de Cristo. Então, quando Paulo fala sede meus imitadores, ele na verdade está falando, ó, vocês precisam ser como Cristo é. Então, eu imito Cristo, vocês me imitam. Porque, na verdade, quando nós olhamos pessoas que imitam Cristo, elas passam a ser referência para nós. E quando nós passamos a imitá-las, nós estamos imitando o próprio Senhor. Paulo fala isso em diversas cartas, para diversas igrejas. Nós vemos isso. Por exemplo, 1 Coríntios, quando ele escreveu a carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele diz isso. Ele fala, irmãos, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, essa é a ideia dele aqui também, falando aos filipenses. Quando ele fala para os filipenses, sede meus imitadores, porque ele também era um imitador de Cristo. Não é imitar o ego de Paulo, mas imitar aquele apóstolo que está seguindo a Cristo e é um imitador de Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, quando ele escreve a carta à igreja em Tessalônica, ele também fala algo semelhante. Ele diz assim, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Está vendo? Imitadores nossos, os apóstolos, e do Senhor. Porque eles imitavam a Cristo. Tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Então, ao imitar a Paulo e os demais apóstolos, eles se tornaram também modelo. Isso aqui é a proposta que o Senhor faz para nós. Ao eu me tornar um imitador dos apóstolos, que são imitadores de Cristo, eles se tornaram modelo para mim e eu me torno modelo para os outros. É isso que ele fala aqui para os tessalonicenses, né? Vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Então, isso é o que a sociedade precisa. Isso é que nós precisamos ser. Ao seguirmos a Jesus de perto, nos tornaremos imitadores deles. E os irmãos que estão à nossa frente, os apóstolos, aqueles que são imitadores de Cristo, são modelos para nós e nos conduzem a sermos também da mesma forma. Então, aqui o poder do Espírito Santo, né, a 1 Tessalonicenses 1,6, fala com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes. Então o poder do Espírito Santo se manifestou aqui no viver deles. Isso levou
os Tessalonicenses a ter essa transformação e se tornarem imitadores também. Então aqui nós vemos que os irmãos foram imitadores dos apóstolos, por fim se tornaram imitadores do Senhor e também modelo para os outros. Mas como, né? Como ser um imitador? Como fazer isso? Então, não é por observar e querer fazer igual. Na verdade, nós somos imitadores do Senhor quando nós seguimos o Senhor. Quando Jesus fez a revelação da igreja, em Mateus 16, ele falou isso: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, esse negar a si mesmo e tomar a cruz para seguir o Senhor vai nos tornar imitadores dele, porque nós estaremos perto dele sempre, né? Então, essa é uma necessidade que nós temos, seguir o Senhor de perto. Isso nos fará imitadores do Senhor e nos fará ser pessoas referência. A liderança deve ser assim. A liderança deve ser exercida como um exemplo sempre, fazendo as coisas, deixando exemplo e não simplesmente ordenando, ou dando ordens ou mandando as pessoas fazerem determinadas coisas. Mas os líderes devem ser os primeiros a serem imitadores de Cristo e a fazer aquilo que Cristo deseja. Agora nós vemos no versículo seguinte, Filipenses 3,18, Paulo começa a fazer uma exortação e, na verdade, a dizer o que nós não devemos ser. Então, Filipenses 3,18 e 19 diz assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, por um lado, no versículo 17, ele fala de serem imitadores, serem modelos. No versículo 18 ele fala: mas tem um problema, muitos dos que andam entre nós. Então, muitos dos irmãos que estavam vivendo a vida da igreja ali, eles não estavam tendo esse comportamento. Muitos que andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, veja o sentimento do apóstolo, que são inimigos da cruz de Cristo. 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia. Isso é, na sua vergonha. Na Bíblia King James, a tradução fala: o que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso, ou seja, a glória deles, aquilo que eles se gloriam é a própria vergonha deles, mostrando que eles realmente estão em trevas, não estão seguindo a cruz de Cristo, negam a cruz de Cristo. Paulo fala que são inimigos da cruz de Cristo. O que é ser um inimigo da cruz de Cristo? Na verdade, nós já vimos em estudos passados, né? A cruz, né, quando Jesus fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é para matar o velho homem. A cruz é para eliminar todas as coisas negativas que há em nós. Então, nessa cruz há um poder mortificador para matar o velho homem, matar a carne, matar o pecado, os pecados, com todas as coisas negativas que ainda nós temos, ao tomar a cruz, ao mortificar os feitos da carne, nós começamos a permitir que a vida de Deus, essa vida no Espírito, se manifeste em nosso viver, em nossa carne mortal. Então, é isso que Paulo está falando aqui. Essas pessoas estavam desprezando a cruz de Cristo, estavam sendo inimigos da cruz, na verdade, porque esse viver não era um viver adequado. Eles estavam vivendo por si mesmos, vivendo de acordo com o seu interesse próprio. E fala aqui, né? Visto que só preocupam com as coisas terrenas. Então, a exortação para um filho de Deus é pensar nas coisas lá do alto, buscar as coisas lá do alto. Mas quem só está pensando nas coisas terrenas, quem só está pensando nas coisas dessa vida, realmente está vivendo de acordo com seus próprios pensamentos, olhando apenas para si e não para Jesus. Não está olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E está sendo o contrário daquilo que o apóstolo falou no versículo 17. Não está sendo um modelo para ninguém. Pelo contrário,
ele afirma aqui, né, que a glória deles está na sua vergonha. Então, não existe modelo. Aliás, infelizmente, sempre somos modelo, né? Modelo positivo ou modelo negativo. Infelizmente, muitas vezes, as coisas negativas acabam influenciando também a outros. Por isso que sempre há uma exortação do Senhor de nós não causarmos escândalo, não sermos pedra de tropeço para ninguém. Muito pelo contrário, ter um padrão, ser modelo para os santos, para os fiéis. É isso que o Senhor tem falado para nós e nos incentivado, advertido. E se nós exercitarmos nossa fé, exercitarmos o Espírito, sempre seremos tais pessoas. Mesmo cometendo falhas, mesmo errando, nós podemos nos arrepender, nos voltar e continuar, prosseguir seguindo Jesus. Então é o contrário de ser um modelo. O contrário de ser um modelo. Quando eles vivem para si mesmos, essas pessoas que Paulo cita aqui, até chorando ele fala, viviam preocupados somente com as coisas terrenas, preocupados somente com eles mesmos. E ele continua, né? Depois fala assim, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Então eles só preocupavam com eles próprios, o Deus deles é o ventre. E o que quer dizer isso? Eles ficaram muito focados, né, nessas coisas pessoais. Na verdade, aqui, alguns comentaristas da Bíblia falam que isso dizia respeito a um grupo de pessoas ali dos filipenses que eram influenciados pela filosofia grega, dos epicureus. Então, Epicuro era um filósofo grego e a filosofia de Epicuro, os epicureus, que eram os seguidores dessa filosofia, eles eram extremamente materialistas. Eram pessoas que pensavam apenas nas coisas materiais, nas coisas dessa terra e davam muita ênfase à comida, à bebida, aos prazeres sexuais. Então, a satisfação do corpo. Então, nós vemos aqui em Filipenses, capítulo 3, que Paulo ele começa Filipenses, capítulo 3, tratando desses tipos de pessoas que estavam causando problemas na igreja. Lá no versículo 2 ele fala, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, que ele fala mutilação, né? Que lá não era circuncisão, coisa nenhuma. Então, aqueles judaizantes estavam atrapalhando. E Paulo depois ele começa a tratar que o grande problema ali era o problema da alma, né, cuja líder, né, o líder da alma é a mente. Então, Paulo fala bastante sobre cuidar da mente aqui no capítulo 3. E aqui ele entra falando de um outro grupo de pessoas, que eram essas pessoas que não eram judaizantes, mas eram pessoas que estavam preocupadas em viver de acordo com os seus próprios desejos, satisfação pessoal materialista, inimigos, Paulo chama de inimigos da cruz de Cristo. Então, nós precisamos enxergar essa fineza desses problemas também que pode ocorrer, porque aqui ele não está falando de pessoas, ele não cita claramente questões pecaminosas, ele não está falando de problemas pecaminosos, mas ele está falando de pessoas que estão preocupadas apenas com o seu ventre, apenas olhando as coisas terrenas, por isso são inimigos da cruz de Cristo. Então, quando nós vivemos alheios à vida de Deus, quando nós não estamos preocupados em ter um Senhor sobre nós, porque negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, é eleger Jesus como Senhor da nossa vida. Já é não fazer mais as coisas de acordo com o que a gente quer fazer, sabendo que em tudo que nós fazemos, nós temos uma pessoa sobre nós temos um Senhor sobre nós. Então, esse é o detalhe, esse é a fina melodia do Espírito que nós precisamos ouvir a cada dia. E hoje nós vemos, né, a sociedade atual muito focada nessa coisa também de comida, de bebida. E às vezes são necessidades básicas. Todo homem, todo ser humano precisa comer, beber, né? São elementos essenciais. No entanto,
quando a ênfase exagerada nessas coisas. Então, às vezes, pessoas despendem muito dinheiro, muito recurso financeiro, coisas que poderiam ser usadas, né, para a obra do Senhor, podiam ser usadas para edificação, até para ajudar pessoas. Elas são despendidas, muitos recursos despendidos em desejos, em caprichos de comida e bebida, em coisas excêntricas. Então, nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. O apóstolo Paulo nos adverte aqui, falando que tais pessoas eram inimigos da cruz de Cristo. Então, no versículo 20, Paulo fala, né? Pois a nossa pátria está nos céus. Então, essas pessoas que estão preocupadas apenas com as coisas terrenas, ele fala, precisam enxergar que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, veja que essas pessoas que davam ênfase ao seu próprio ventre, a comida, a bebida, ao materialismo, ao corpo, né? A ênfase aqui é o corpo. Paulo fala, olha, esse corpo, não fica muito empolgado com ele não, porque a nossa pátria não está aqui. Vocês estão olhando só essas coisas terrenas. Nós temos uma pátria celestial. E esse corpo que você está dando ênfase é um corpo de humilhação. Esse corpo é um corpo de humilhação que na volta do Senhor ele será transfigurado, né? Transformado em um corpo de glória. Fala aqui, para ser igual ao corpo da sua glória. Na verdade, teremos um corpo glorificado igual ao corpo de Jesus ressurreto. Essa é a promessa de Deus para nós. Isso é o que Deus prometeu para mim e para você. Então, não vamos jogar todas as nossas fichas nesse mundo. Mas vamos buscar as coisas lá do alto, conforme Colossenses 3 fala. Pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Não é isso? E para concluir, né, Paulo nos fala isso então, que a nossa pátria é celestial e o nosso corpo vai ser transformado, né? Então nós vemos aqui que essa transformação do corpo, já falei isso também em estudos passados, mas apenas recapitulando, né? A transformação do corpo é a etapa final da nossa salvação. Que nós sabemos que ainda nós carregamos um corpo de pecado. Nós ainda estamos vivendo nesse corpo. O velho homem está aqui, mas nós também temos agora um novo homem. Nós temos a carne, mas nós também temos o Espírito. E o Espírito é mais poderoso que a carne. Se nós voltarmos ao Espírito, pendermos para o Espírito, conforme Romanos capítulo 8 fala, né? O pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Então nós precisamos pender para o Espírito. Isso é uma decisão que nós precisamos tomar a cada dia. Então, primeiro, nessa grande salvação de Deus, primeiro ele regenerou o nosso espírito. Lá em João 3,6, Jesus fala, né? Aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, esse novo nascimento, esse nascer do Espírito, foi o dia que nós recebemos a Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador. E ele veio habitar em nós e habitou no nosso espírito, deu vida ao nosso espírito. É o que Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Então tínhamos um problema espiritual que nos separava de Deus, os delitos e os pecados. Mas quando nós cremos no Senhor, que ele derramou seu sangue na cruz para perdoar os nossos pecados e nos purificar, então nós recebemos esse Senhor. O sangue de Jesus nos lavou, nos purificou e abriu um espaço para nós recebermos esse Espírito que é santo em nós. Então tivemos nosso pecado perdoado, nossos pecados perdoados, e ele veio habitar em nós e nos deu vida quando nós estávamos mortos. Então nascemos de novo, nascemos do Espírito, nascemos de Deus.
O primeiro passo foi esse. O segundo passo é a transformação. É o que Deus está fazendo conosco hoje, transformando a nossa mente, vontade e emoção, ou seja, salvando a nossa alma dos nossos próprios pensamentos, dos nossos próprios gostos, dos nossos próprios planos, infundindo os pensamentos de Deus, a mente de Cristo em nós. Poderíamos usar Romanos 12, 2, onde Paulo fala dessa transformação. Isso ocorre diariamente na nossa vida. Paulo fala: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja, ele fala da mente, a mente ser renovada. Então, os pensamentos, pensai nas coisas lá do alto, os pensamentos do Senhor, mente renovada. Para quê? Para que haja uma transformação, para que a vontade de Deus seja a nossa vontade. Então, quando a nossa vontade bate com a vontade de Deus, quando a nossa mente bate com a mente de Cristo, nós passamos a gostar daquilo que Deus gosta e também a rejeitar aquilo que Deus rejeita. Isso é a transformação da alma. Isso é um processo que se inicia no dia que nós fomos regenerados, no dia que nós fomos vivificados pelo Espírito de Deus, no dia que o Espírito entrou em nós. Nós recebemos a Jesus como Senhor. Agora nós temos um Senhor na nossa vida. Nós precisamos nos voltar ao Espírito, onde Jesus está. E quando nós nos voltamos a Ele, invocando o nome do Senhor, indo à palavra, tendo comunhão na palavra, que nós estamos tendo agora, o que vai acontecendo? Nós vamos entendendo o plano de Deus, entendendo o que Deus planejou, projetou para a minha vida e para a sua vida. E ao entender isso, nós vamos nos amoldando a Ele. Cristo é a forma, nós vamos sendo conformados a Cristo, vamos sendo iguais a Cristo. Como pensar, como agir, como ser, como amar. Então, essa é a transformação que Deus promete para nós, está operando em nós pelo poder do Espírito que entrou em nós. Então, hoje nós temos um recurso, nós temos como nos recorrer. Então, quando nós exercitamos nosso espírito, o poder de Deus atua para nos transformar à sua própria imagem. Nós vimos bastante sobre isso. E por fim, e o nosso corpo mortal? E esse corpo que carrega elementos do velho homem? Como que nós vamos vencer isso? Deus vai fazer isso por nós. No dia na volta do Senhor, esse corpo será transformado num corpo de glória, como nós vimos aqui, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Muitos textos nos mostram isso, né? 1 Coríntios 15, 51 a 54, que fala que naquele dia, né, nosso corpo mortal se revestirá de imortalidade, né? E vai haver algo feito pelo poder de Deus, nós seremos transformados. 1 Tessalonicenses 1:10, falando da volta do Senhor, também 2 Tessalonicenses 1:10 e 11, falando da volta do Senhor. Olha que interessante, ó, como que casa com isso que nós estamos vendo hoje. Paulo fala assim: quando vier para ser glorificado nos seus santos, olha, falando que a volta do Senhor, ele vai vir para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Então, Cristo será admirado no seu corpo. Então, quando nós tivermos nossos corpos transformados, glorificados, Cristo vai ser glorificado em nós, admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação, do seu chamamento, e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Então é o que nós estamos fazendo hoje, seguindo a Jesus, servindo a Jesus, sendo transformados por Ele, e naquele dia, vivos ou mortos, os que estiverem vivos serão arrebatados, os mortos ressuscitarão primeiro,
E ambos, os vivos e os mortos, serão transformados, terão seus corpos transfigurados, transformados em um corpo de glória. Isso é o que o Senhor prometeu e fará comigo e com você. Mas hoje, o que nós precisamos fazer? Permitir a transformação da nossa alma. Ser modelo. E não ser como esses que seguiam aí a filosofia de Epicuro. Só se preocupavam com o corpo, em satisfação do seu corpo, em comida, bebida, prazeres. E se tornaram, por isso, inimigos da cruz de Cristo. Só pensavam nas coisas terrenas. Não. Nossa pátria está nos céus. Nosso pensamento é para as coisas lá do alto. Né? Nossa vida aqui é curta. Enquanto nós estamos vivendo, vamos servir e seguir a Jesus. E por fim, Filipenses 4:1, Paulo fala assim, portanto, né, eu já entrei no capítulo 4, porque ele é uma conclusão dessa ideia do capítulo 3, né? Portanto, meus irmãos, ele fala, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Então, essa é a palavra de Paulo para mim e para você. Fique firmes no Senhor. O mundo todo pode estar buscando outras coisas. As pessoas podem estar preocupadas com outras coisas. Mas nós queremos seguir ao Senhor, queremos servir ao Senhor, queremos estar firmes no Senhor. Paulo chama eles, fala que eles eram a sua alegria e coroa. Por quê? Porque eles eram um modelo de serviço ao Senhor, um modelo de seguir o Senhor. Então nós precisamos também, da mesma forma, como esses filipenses, os que estavam positivos, precisamos ser tais pessoas que permitam o trabalhar de Deus dia a dia em nós, e esse trabalhar fará de nós modelo, fará de nós pessoas nessa sociedade carente de modelos, carente de pessoas que confessam e vivem aquilo que confessam a Jesus e vivem a vida de Cristo. Que Deus possa nos abençoar, possa nos guardar, fortalecer, fortificar a cada dia, tá bom? Então, próxima semana nós vamos continuar o nosso estudo. Então, esse daqui foi o estudo 23 de Filipenses. Semana que vem vamos entrar no capítulo 4 e partir para o final, né? Filipenses tem 4 capítulos. Vamos partir para o final para concluir esse livro, talvez em mais algumas semanas. Jesus é o nosso Senhor, que Deus possa abençoar você, sua família e tudo que nós fazemos, né? Porque tudo que nós fazemos é para o Senhor. Jesus é o Senhor.